Vamos para o segundo. Guardareis os meus estatutos. Outro mandamento. Não colocareis dois animais de espécie diferente para cruzarem entre si. Também não semearás no campo duas espécies diferentes de semente, e não usarás veste de duas espécies de tecido. Você vê aqui que ele está ensinando, primeiro o quê? Guarde meus estatutos. Ele está lembrando a você. Mas querendo ou não, é uma ordem, tá? Ou seja, um mandamento. Depois ele vai e diz que, tá? Não é para você misturar espécies diferentes. Não é para você espécies, sementes e tecidos. Não é para misturar, ok? Então, não é para você, por exemplo, o cavalo e o jumentinho, né? Aí nasce o burro e o burro é estéril, não tem descendência, ele não gera descendência. Uma das coisas que você vê toda vez que o Eterno diz que vai derramar bênção, que vai levar bênção sobre a vida da pessoa, é tornar ela produtiva. A terra ser produtiva, a esposa, os descendentes deles, os animais, né? Ou seja, a colheita, as árvores, tudo produtivo. Deixar descendência. Quando o Eterno amaldiçoa, ou seja, derrama maldição, ele, na verdade, torna infértil. Não se reproduz. Você vê isso com os néflis, você vê isso com animais tipo, algumas pessoas colocam coelho e gato para cruzar e nasce um coelho-gato que não se reproduz. Você vê o burrinho não se reproduz, né? As árvores que eles estão juntando DNA, por exemplo, o triticale, que é o trigo, a cevada com o triticale misturado geneticamente, ele não se reproduz. Precisa de uma semente gerada em laboratório para poder dar. Então você tem que estar comprando, ok? Ela não se reproduz. Limão, nasce limão sem semente, melancia sem semente. Como é que você vai plantar melancia sem semente se você não comprar semente geneticamente modificada, tá? Então é uma forma, né, de você estar comprando semente o tempo todo e ainda assim aquela fruta está sob maldição, porque ela não gera descendência, tá? Ou seja, não tem a bênção de Deus ali, tá? Um sinal. Então você vê aqui Levítico 19, versículo 19, dois mandamentos, né? Ok? Continuando. E aí você vai ver, ó, ele está dando instrução, tá? São várias instruções e um não tem tanta relação com o outro, não. Às vezes são assuntos semelhantes, mas são tópicos, ok? Você vê que não é o mesmo assunto. Ele começa a falar de um assunto e vem feito o Paulo, né? Sai falando, começa falando de uma coisa, passa em outra, mas volta para o principal. Não. Aqui são mandamentos. É como uma entrevista, né? Aqui é tipo uma entrevista que faz na televisão. Diga um filme, sei lá, Star Wars, né? É, uma comida, pudim, né? E aí a pessoa vai falando, né? Pay buff aqui, ok? São mandamentos para você ser santo, ok? Para você ser santo diante dos olhos do teu Deus. Continuando, versículo 20. Se um homem tiver relação sexual com uma mulher que foi prometida para concubina de outro homem, contudo ainda não foi comprada, ou seja, não foi pagado o dote, nem posta em liberdade, tanto esse homem quanto a escrava serão castigados, mas não serão mortos, pois ela ainda não havia sido declarada livre, ok? Então, é algo interessante. Tem um mandamento do Eterno lá no quarto que não cobiçarás, né, a mulher do teu próximo, o jumento do teu próximo, a casa, o carro e assim vai, ok? Claro que lá não está escrito, né, carro, tá? Mas a morada, a terra, né? Então a gente entende dessa forma que as coisas que o teu próximo foi prometido a ele, né? Então você não se aproxima, ok? Então isso aqui é o mandamento também de não adulterar. E Yeshua diz isso aqui, ele diz assim, ó, aquele que olhar para a mulher do seu irmão e desejar no coração já adulterou. Aqui, ó, 19 e 20, ok? Outro mandamento. Cuidado para não estar adulterando por aí, tá? 21. Nesse caso,
Para tirar sua culpa, o homem deverá apresentar como oferta a Deus, o Senhor, um cordeiro que ele levará até a entrada da tenda do encontro. Será um cordeiro de reparação. Ok? Olha que interessante. Outro mandamento, né? Caso ele desobedeça, não vai ser morto, mas para reparar, ok? Com esse carneiro de reparação, o sacerdote fará sobre o homem um rito de expiação diante de Yahweh, pelo pecado cometido e pelo o pecado que cometeu lhe será anulado, ok? Se ele fizer o sacrifício, né, será perdoado. Mas você não precisa nem fazer o sacrifício, é só não cobiçar a mulher do teu próximo. Ponto. 23. Quando tiveres entrado na terra e tiveres plantado alguma árvore frutífera, considerarás os seus frutos como se fossem incircuncisos, ok? Impuros. Durante 3 anos serão para vós como algo proibido. Portanto, não se comerá deles, tá? Agora você veja o seguinte, eu vou comprar um sítio. Aqui é o seguinte, você compra uma terra e você planta um pé de limão. 3 anos, aquele pé de limão, você não pega nada dele. Deixa o limão dar e cair no chão. O limão dar e cair no chão, ok? Considerai seus frutos como se fossem incircuncisos, impuros para você. Durante 3 anos serão para vós como algo proibido, porquanto não se comerá deles. Olha aqui que interessante, outro mandamento. Se eu comprar um sítio e já tiver um pé de limão lá com 10 anos, não tem problema nenhum, tá? É aquele que você plantar, ok? Arlindo, por que isso? Bem, o Eterno mandou. E se você fizer isso, né? Você tem algumas pé de planta que as pessoas pegam, plantam. Ah, eu plantei meu pezinho de acerola. Mas por que minha acerola não dá? Já tem não sei quantos anos a acerola aí e ela não dá. Por quê? Porque você desrespeitou essa regra aqui. Ah, mas eu não sabia. Não importa. A regra está sobre todos, né? A Torá do Eterno se aplica a tudo nesse mundo e todos. É para o mundo a lei dele. Agora, uns obedecem, outros não. Ninguém é obrigado a obedecer. Mas se você não obedece, há consequências. São aquelas coisas que você não sabe por que o pezinho de acerola não dá. Sabe por quê? Por causa dessa regra aqui. Principalmente se você for descendente de Abraão, mesmo que você não saiba. E a maioria do Brasil é descendente de Abraão. Ok? 24. No quarto ano, todos os frutos serão consagrados em uma festa de louvor ao Eterno. Olha, outro mandamento. No quinto ano podereis comer todos os frutos e colher para vós mesmos seu produto. No quinto ano. Assim as árvores produzirão cada vez mais. Olha, é o que? O Senhor, o Eterno, o vosso Deus. Eu sou o Eterno vosso Deus. Ok? No quinto ano, ele está explicando por que no terceiro não pode, o quarto não pode, e no quinto, o que é que, se você obedecer, não pegar no terceiro, não pegar no quarto, você vai ver no quinto ano como vai ser extraordinário, tá? É como se fosse o dízimo, né? Você vai ver o trigo, você planta, né? Daqui a 3, 4 meses, né? Dependendo do tempo que você planta direitinho, 6 meses no máximo, vai dar trigo, né? E aí você pega o trigo, tira para você, separa uma parte para o eterno e tá tudo bem. Bem, essa 3 anos é a parte do eterno. Os 4 anos é consagrado ao eterno. O quinto é teu. Glorificado seja 26. Não comereis coisa alguma com sangue. Não coma coisa alguma com sangue. Lembre-se, quando tiveres entrado na terra e tiveres plantado alguma árvore frutífera, tá? Pé de feijão, pé de melancia, pé de coentro, tá? Não entra nisso, ok? É manga, né? Acerola, limão, tá? Caju, jaca, ok? Deixar bem claro.
26. Não comereis coisa alguma com sangue, um mandamento. Não pratique adivinhações e feitiçaria. Então você vê, ó, 2 mandamentos aqui, ó, tá? 2 mandamentos. Em um versículo, 2 mandamentos, ok? Não cortareis o vosso cabelo dos lados da cabeça, nem aparareis a ponta da barba. Você vê aqui, ó, 2 mandamentos também. Aqui, ó, mais 2, ok? 28. Não fareis corte no corpo como sinal em lamento pela morte de alguém. Também não fareis nenhuma tatuagem, né? Aqui sim, né? Você vê uma vírgula, tá? Dentro do contexto, falando com relação à morte de alguém. Eu sou Yahweh. 28, 2 mandamentos. Ok? 2 mandamentos. Eita, eu botei quase um aqui. Eu tenho que me lembrar. O próximo eu não vou anotar. 2 mandamentos. Olha que interessante. Aqui foi o ponto que a pessoa pediu para eu comentar sobre, tá? Tá bem pertinho, eu vou começar a falar do assunto principal. Estou falando aqui de mandamento, ok? Levítico. Vamos lá. Você vê aqui que ele fala, né, sobre, aqui, ó, 26, bate bola. Não comereis coisa alguma com sangue. Tem a ver com lamento de morte? Não. Não praticareis adivinhação. Tem a ver com lamento de morte? Não. Não cortareis o cabelo do lado da cabeça. Tem a ver com adoração aos mortos? Não. Não aparereis a ponta da barba. Tem a ver? Não. Você pode até ver aqui a barba com a cabeça tem até a ver uma coisa com a outra, porque ele está dando instrução de como você, né, se tá diante da presença do Eterno, tá? Então, se o Eterno colocou o cabelo do lado, quem sou eu para chegar e tirar, raspar, né? E aí você vê uma religião que raspa e deixa só em cima, tipo um chapeuzinho, ok? E ao mesmo tempo ele raspa aqui. Ao mesmo tempo ele está falando sobre raspar, raspar do lado e raspar o rosto, ok? São dois, são o cabelo e a barba para não raspar. Não raspar, ok? Não raspa a lateral nem a barba. E você vai ver que aqui, ó, do lado, a barba tá junto do cabelo. Por que não raspar aqui, né? Porque vai separar a barba da cabeça. E ao mesmo tempo não raspar a barba, porque vai separar a barba da cabeça. Então, você vê que esse versículo, por si só, está falando do mesmo assunto. Ele fala de cabelo, da cabeça e de barba, porque tem a ver, ok? Depois ele vai no bate-bola, né? Não fareis corte no corpo como sinal de lamento pela morte de alguém, vírgula. Também não fareis nenhuma tatuagem pela morte de alguém. Aqui sim, porque é o mesmo versículo, né? Aqui tem um ponto e aqui tem outro, e aqui uma vírgula, tá? Então, não tem ligação uma coisa com a outra. E a gente vai ver isso no hebraico. Eu vou mostrar isso no hebraico, ok? Então, a barba, sinais de lamento e tatuagem, tá? Então, o outro mandamento, né? Que na verdade aqui é o mesmo mandamento, sinal no corpo, nem tatuagem. Porque o sinal do corpo é justamente a tatuagem, né? Então, essa questão, né? Ou você cortar o rosto, deixar uma cicatriz, ó. Essa cicatriz aqui é para lembrar do rei tal. Ou você fazia tatuagem com o rosto do rei, né? Dizendo eu lamento, meu rei, né? Como teve até uma pessoa aqui, veio o Roberto Carlos aqui tocar, né? No Recife e o cara disse assim: eu agora posso morrer. Eu vi o rei. Fazer feito Samuel é o rei que eles escolheram para ele, né? Porque o rei é Yeshua, né? E ele não fala isso, ok? Olha que interessante. Até Simão lá no Novo Testamento disse: ó, pai, eu agora posso morrer porque eu vi o Messias, o rei de Israel, né? Eu vi o meu rei. Agora eu posso morrer. O cara aqui em Recife diz: não, eu agora vi Roberto Carlos, o rei, eu agora posso morrer. Vê o rei que o cara escolheu para si, meu pai do céu. Então, esses caras, quando o Roberto Carlos morrer, ele vai fazer uma tatuagem, uma marca, né?
com o rosto de Roberto Carlos, dizendo assim, ó, amei Roberto Carlos, né? Deve ser isso. I love you, Roberto Carlos, ok? Então, é esse mandamento aqui, 28, tá? É próximo, é semelhante, mas não está no mesmo contexto. Como assim? Não comereis sangue também não está no contexto de lamentar a morte de ninguém, ok? Continuando. Não profanareis a tua própria filha, entregando-a para servir como prostituta no templo pagão, para que, para que toda a terra não se prostitua e não se torne incestuosa. Olha que interessante. Você vê aqui, né? Incesto, né? Ter relação sexual entre pai e filho, mãe e filho, tia e sobrinho, né? Tia e sobrinho não, tem as relações lá em Levítico mais 18, né? Mais 18. Foi até o irmão Rodrigo, né, que falou, mais 18, né? Que fala lá no Levítico 18, fala de todas as relações sexuais que são permitidas e não são permitidas, ok? Nós vamos chegar lá, tá no 19, nós vamos ver. Okay? Vou voltar para o 1. Eu estou falando 19 só por causa desse versículo aqui, ó, tá? Da barba, ok? Então, 29. Não profanareis a tua própria filha. Ó, você vê que aqui é lamento de morte, não tem a ver com, no próximo versículo, profanar própria filha, né? Para servir em templo pagão, porque lá no templo pagão ela vai, né, a, a terra se prostitua e se torne incestuosa, tá? Ou seja, não tem a ver com lamento de morte. Tampouco o corte do cabelo e da barba, né? Que é algo para você ter essa imagem aqui, essa imagem, o Eterno quer que os israelitas tenham essa imagem, ok? Não tem nada a ver com lamento de morte, nem a filha aqui se entrega no templo pagão, ok? Continuando. Guardareis os meus sábados, reverenciareis meu santuário. Eu sou Yahweh, né? Então, de novo, ele está falando de guardar o Shabat, né? No 30. Coisa que ele aqui falou também, ó. Para você ver como o Shabat é importante. Olha aí, ó. Guarde os meus sábados. Shabat, versículo 3. Ele falou duas vezes aqui, no 30 também ele falou, ó, tá? Eu não vou anotar como um mandamento novo, mas você vê que no mesmo capítulo ele manda você guardar duas vezes. Ele vai lá, ó, guarde meu Shabat. Aí ele começa a falar de vários mandamentos. No meio, ele te lembra, olha, guarde isso tudo, mas se lembre do meu Shabat, viu? Para você ver como o Shabat é importante. Ok? Continuando, 31. Não vos voltareis para que consultai espírito dos mortos, nem para que adivinha o futuro, nem para quem adivinha o futuro, porquanto eles vos contaminariam. Ou seja, eu sou Yahweh, o vosso Deus. Ou seja, aqui está falando literalmente de falar com os mortos, ou seja, consultas espirituais. Mais ou menos o que Saul fez lá com a bruxa, evocando, pedindo a ela para evocar o espírito de Samuel para falar com Samuel, né? Ou seja, tem até uma religião que diz que acredita em Jesus, né? Que prega o bem, que dá comida na rua, faz o de ser da cá, dá esmola ao próximo, alimenta o próximo, que faz isso aqui. E aí? Pode fazer tudo o que eles fazem, pregando o amor, a paz. De vez em quando fala de Jesus, bem de longe, muito de longe fala de Jesus, né? E dá até comida ao próximo, ajuda o próximo, dá roupa ao próximo, tudinho, e falar com os mortos. E aí? Mais um mandamento. Não falar com os mortos, tá? Então, tem pelo menos 3 ou 4 religiões aqui no Brasil que falam com os mortos, ok? Então tenha muito cuidado, ok? 32. Como é que você se torna santo? Não fale com os mortos. Nem pare para ouvir adivinhações. E o pessoal por aí, e falando do futuro, né? Pá, 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 né? Adivinhação.
Então, dois aqui, né? Falar com os mortos e adivinhação, ok? 32. Aqui, só nesse 31 aqui tem um monte de religião que faz essas duas práticas aqui, adivinhação e falar com os mortos. Um mói. 32. Tu te levantarás, tu te levantarás reverentemente diante de um cabeça de cabelos brancos. Honrarás o ancião e tratarás sempre com elevado respeito todas as pessoas idosas. Temerás ao eterno Senhor vosso Deus. Ou seja, você honrar os mais velhos, tá? Ou respeitar os mais velhos, tá? Os que têm mais experiência, principalmente os mais velhos na Techuvá, né? É os mais velhos que estão há mais tempo. Você vai na hierarquia, né? Tem os mais velhos e tem os mais velhos que estão há mais tempo caminhando com o Eterno, no sentido de obedecer mandamento. Porque também não adianta, né? Você vai ver pastores aí com 60 anos de texto diante do Eterno lá, como ele entende, com a Bíblia debaixo do braço, ensinando a comer porco e comendo porco, né? Então esses cabelo branco aí você até respeita, né? Mas não com a mesma proporção de uma pessoa que também tem o cabelo branco e ensina você a obedecer a Deus. Então tem a hierarquia, ok? Tá? Você tem que respeitar a idade dos mais idosos, sim, tá? Mas também quem obedece mais ao Eterno. Porque você vai ver também um trambiqueiro também fica velho. E aí? Você vai respeitar o trambiqueiro, ele sendo trambiqueiro? Não, você vai respeitar a idade dele, né? Porque você tem que temer a Deus, certo? Mas os conselhos que ele dá, você já não é obrigado a acolher, né? Porque ele vai te ensinar o quê? Ser trambiqueiro, vai ensinar a ser sabido demais, então você tem que ter cuidado, tá? Então, existem os níveis. Tem os mais velhos, às vezes é uma pessoa jovem que está guardando mandamento há mais tempo que você. Você é idoso, cabelo branco, mas tem um mais jovem que guarda mandamento, né? E às vezes tem uma pessoa que é idosa e já guarda mandamento há muito tempo. Então você vai ver aí o nível do que é esses cabelo branco, né? A Torá diz que aqueles que têm cabelo branco obedecendo a Deus, o cabelo branco é a coroa, né? Ali diante dos santos, tá? Já um homem em iniquidade, tá? De cabelo branco, na verdade é a vergonha dele. Então, depende do que você faz diante dos olhos do Eterno, ok? Então, honrar a um idoso, ok? Respeitar o idoso, honrar só os que verdadeiramente obedecem ao Eterno, tá? Tem uma diferença. Respeito e honra. E alguns podem ter respeito e honra ao mesmo tempo. Outros, respeito, né? Honrar já é diferente, dependendo das atitudes dele diante de Deus, tá? 32. Tu levantarás reverentemente diante de uma cabeça branca. Ah, isso aqui foi o que eu li agora, tá?